Olá pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai estar aprendendo a revisar, algumas unidades de medida que a gente usa na geometria e algumas figuras planas também com a fórmula das áreas. Primeiro, então, antes da gente converter as unidades de medida, a gente tem que saber o que ela é, para que ela serve, né? Então vamos pensar aqui nesse caso aqui que eu tenho pessoas com tamanhos diferentes. Como é que eu faço para medir o tamanho de cada uma delas, né? Se eu quisesse medir, por exemplo, com o tamanho da minha mão, saber quantas mãos cabem nessa pessoa, né, para dizer a altura dela. Ah, ela tem a altura de 15 mãos. Quer dizer que 15 mãos minhas cabem aqui, né, do pé até a cabeça. E esse cara aqui do lado tem 17 mãos. Beleza, é uma forma de medir, certo? Estou dizendo que ele é maior que ela, sem problema. Porém, quando eles forem para outro lugar, outra pessoa for medir, a mão de cada um tem um tamanho diferente, certo? Então, quando eu for usar a minha mão, vai ter um tamanho. Quando você for usar a sua, vai ter outro. Então, cada pessoa vai ter um tamanho diferente, dependendo do tamanho da mão de quem for medir. Por isso que usar as mãos para medir não é uma coisa legal. Porque não fica padrão. Para cada lugar que ela for, vai ter um tamanho diferente, visto que as pessoas têm tamanhos e mãos diferentes. A unidade de medida é justamente para isso, para padronizar as coisas. Né? Quando eu digo que essa mulher aqui da frente tem 1,70 m e ele tem 1,80 m, em qualquer lugar do mundo ela vai ter 1,70 m e ele vai ter 1,80 m. Por quê? Porque o centímetro é igual no mundo todo, porque 1 metro tem o mesmo tamanho no mundo todo, porque 1 milímetro tem o mesmo tamanho no mundo todo. Então, a unidade de medida é para isso. Se eu digo que uma pessoa tem 60 quilos no Brasil, ela vai ter 60 quilos nos Estados Unidos também. Por quê? Porque todas as balanças são padrões. O quilo tem a mesma quantidade no mundo todo. Então é isso que serve uma unidade de medida, certo? Para a gente poder calcular o tamanho, medir, comparar alguma coisa de forma justa, né? Que não seria justo eu querer comparar o tamanho deles com coisas diferentes. Eu tenho que usar a mesma coisa. E essa mesma coisa é uma unidade de medida, certo? Na geometria, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar agora primeiro, a gente usa principalmente centímetros e metros como unidades de medida. Né? Eu também coloquei aqui a opção de quilômetros, mas em geral é mais centímetro e metro. Como é que a gente faz para transformar um em outro? Né? Se eu estou aqui nos centímetros, eu tenho 300 centímetros. Como é que eu faço para descobrir quanto que é 300 centímetros em metros? Né? Então aqui está um jeitozinho, uma fórmula, digamos, né? Um esquema para lembrar de como fazer. Então, centímetros para metros, tem que dividir por 100. Metros para quilômetros, divide por 1000. O contrário é vezes. Quilômetros para metros é vezes 1000. E metros para centímetro vezes 100. Então, digamos que eu quero fazer 25 centímetros para metros. Então, se eu quero de centímetro para metros, eu tenho que dividir por 100. Então, 25 divide por 100, 0,25. Ou seja, 25 centímetros é igual a 0,25 metros. Se eu quero fazer 3 metros em centímetros, então eu estou aqui no metros, ó, eu quero ir para o centímetro, é vezes 100. Então eu faço 3 vezes 100, 300 centímetros. Certo? Bem tranquilo, né? Então, só para a gente aprender como é que faz isso. Na geometria espacial, que é o que vem mais à frente depois, da geometria plana, a gente trabalha muito com centímetros cúbicos e metros cúbicos, tá? Que são unidades de volume, que a gente vai aprender na geometria espacial, mas eu já vou revisar com vocês agora. Se eu estou aqui num centímetro cúbico, quantos centímetros cúbicos cabem em 1 metro cúbico? Cabem 1000. Então, por isso que daqui para cá, eu tenho que dividir por 1000. E se eu estou em metro cúbico, eu quero ir para centímetro cúbico, eu multiplico por 1000, certo? Então, isso aqui também é importante saber, porque lá na geometria espacial vai precisar. Então, se eu tenho 2.500 centímetros cúbicos, se eu quero em metro cúbico, eu pego 2.500 e faço o quê? Centímetro cúbico para metro cúbico, divido por 1000. Então, faço 2.500 dividido por 1000, 2,5 metro cúbico, certo? Outra coisa importante na geometria espacial é que 1 centímetro cúbico, quer dizer, um cubinho de 1 vezes 1 vezes 1, ele mede 1 ml. Então, agora a gente vai lá que 1 litro de leite tem 1000 ml. Né? O que é o ml? É 1 centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. É a mesma coisa. Então, se eu tenho 1000 ml, eu tenho a mesma coisa que 1 litro, certo? Porque 1 litro é 1000 ml, que é em centímetro cúbico, 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, só para vocês entenderem essa relação que tem aqui, né? Cada vez que eu falar em 1 centímetro cúbico, eu estou falando em 1 ml.
Quando eu falar em litro, eu estou falando em 1000 ml, que é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Então, agora que a gente já revisou essas unidades de medida da geometria plana e da geometria espacial, a partir de agora eu vou começar a apresentar para vocês algumas áreas de figuras planas. São áreas de figuras mais importantes, aí o quadrado, o retângulo, o triângulo, o trapézio, para vocês entenderem como que a gente calcula a área de cada uma delas, certo? Então vamos começar aqui revisando a área do quadrado, certo? O que é o quadrado? Uma figura, então, tem 4 lados iguais. Como é que eu calculo a área de um quadrado? A fórmula da área de um quadrado é lado vezes o lado, ou seja, o lado ao quadrado. Então, um exemplo. É importante vocês entenderem esses exemplos aqui, porque são parecidos com o que eu vou colocar na atividade. Então, aqui a gente tem um quadrado de lado 6. Qual que vai ser a área dele? Vai ser lado vezes lado, ou seja, 6 vezes 6, que é 36. Como aqui está em centímetro, então esse quadrado aqui tem 36 centímetros quadrados. Tranquilo, né? Retângulo. A base, né? O retângulo tem uma base e tem uma altura. E a área dele vai ser sempre a base multiplicado pela altura. Então, essa vai ser a área de um retângulo. Exemplo, um retângulo com base 10 e altura 6. Quanto que ele tem de área? 10 vezes 6, que vai dar 60. Como está em centímetros, 60 centímetros quadrados. Certo? Então, 6 vezes 10, 60, fechou. Beleza? Triângulo. Como é que eu faço para encontrar a área do triângulo? Então, o triângulo, em geral, ele tem o que? A base e uma altura. A altura é o segmento que está perpendicular à base. A área de um triângulo é sempre base vezes altura dividido por 2. Então, aqui eu tenho um exemplo de um triângulo que tem base 15, altura de 20. Qual que vai ser a área dele, então? A área dele vai ser 15, que é a base, vezes 20, que é a altura, dividido por 2. Então, 15 vezes 20, né, base vezes altura, deu 300. Dividido por 2, 150. Então, a área desse triângulo aqui é 150 metros quadrados, porque aqui está em metros, não está em centímetro. Outra figura que a gente vai relembrar é o trapézio. Então, o trapézio ele tem esse formato aqui, certo? É uma figura com 4 lados, é um quadrilátero. E ele tem sempre uma base maior embaixo e outra base menor em cima. Então, a área dele tem essa fórmula aqui. B maior, quer dizer, base maior, mais a base menor, soma as duas bases primeiro, depois multiplica pela altura e no final divide por 2. Então, essa é a fórmula da área de um trapézio. É importante copiar esses exemplos no caderno. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Exemplo, como é que eu calculo a área disso aqui? Quem que é a base maior? A base maior está aqui embaixo, 6. Então, base maior é 6. Mais a base menor é 4. Então, mais a base menor, 4. Vezes a altura. Quem que é a altura desse trapézio? 3. Então, a altura 3. Dividido por 2. 6 mais 4 é 10, que vezes 3 dá 30, divide por 2, 15. Então, esse trapézio aqui tem 15 centímetros quadrados. Então, bem simples, né? Base maior, primeiro, mais a base menor, soma, multiplica pela altura, no final divide por 2. E assim a gente tem a área de um trapézio. A última figura que a gente vai relembrar é o círculo. Então, o círculo, ele não tem lados, é uma figura aqui, tem o raio, e é o raio que a gente precisa para calcular a área dele. E a área de um círculo tem uma fórmula bem famosa, que é π vezes r ao quadrado. Lembrando que o π é uma constante que tem um valor que a gente pode aproximar por 3,14. Mas só se o problema dizer quanto que é esse valor. Se ele não fala nada, a gente deixa só o π ali, certo? Então, qual que seria a área desse círculo aqui que tem raio 6 centímetros? π vezes r ao quadrado. No lugar do r eu coloco 6, vai ficar π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então, esse círculo aqui tem 36 π centímetros quadrados. Se ele falasse que o π é para ser utilizado como 3,14, então no lugar do π eu coloco 3,14. E aí fica 36 vezes 3,14,
que dá 113,04 centímetros quadrados. Então, as duas respostas estão certas. Se o problema fala o valor de π, a gente tem que colocar esse valor aqui. Se ele não fala, a gente pode deixar como está aqui em cima. Certo? Uma outra figura que a gente vai estar vendo é o triângulo equilátero. Né? A gente tem ali a fórmula anterior, que era a base vezes a altura dividido por 2, que é para os outros tipos de triângulo. O triângulo equilátero, ele tem uma característica que ele tem todos os três lados com a mesma medida, o mesmo valor. E para ele a gente tem uma fórmula específica, que é essa daqui. O lado ao quadrado vezes a raiz de 3, depois tudo isso dividido por 4. Exemplo. Qual é a área de um triângulo equilátero de lado 6 centímetros? Então, o lado é 6. Então, meu L vai ser 6. A fórmula está aqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No lugar do L, eu vou colocar o 6 que está aqui. Então, fica 6 ao quadrado, né, o lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Quanto é que é 6 ao quadrado? Tem que resolver isso primeiro. É 6 vezes 6, 36. Vezes raiz de 3 sobre 4. Dá para dividir o 36 pelo 4, que dá 9. Então, 9 raiz de 3 centímetros quadrados vai ser a área desse triângulo equilátero de lado 6. Como o problema não falou quanto é que é para a gente usar a raiz de 3, a gente deixa assim. Se ele falar que é para usar a raiz de 3 como 1,73, a gente vem aqui e coloca. Como não falou, então podemos deixar assim, tá? Então, o triângulo equilátero, ele vai dizer o lado, substitui nessa fórmula, desenvolve e obtém a resposta. E a outra figura, a última, é o hexágono regular. O hexágono é uma figura que tem 6 lados iguais. O hexágono regular é isso. Todos os 6 lados são iguais. E cada um desses lados forma um triângulo equilátero aqui dentro. Então, na verdade, um hexágono regular ele é uma figura composta por 6 triângulos equiláteros. Tanto que essa fórmula aqui é do triângulo equilátero que a gente viu antes. Eu multiplico por 6, porque aqui dentro vai ter 6 triângulos desse. Então, a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. O lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tudo isso multiplicado por 6. Exemplo. Eu quero saber a área de um hexágono regular de lado 4 metros. Então, a fórmula está aqui, 6 vezes o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No lugar do L, que é o lado, vou colocar o 4 aqui. Então, fica 6, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O 4 ao quadrado é 16, né? Então, fica 6 vezes o 16 raiz de 3 sobre 4. Dá para dividir 16 por 4, simplificar, que dá 4, certo? 16 dividido por 4 dá 4. Que vezes esse 6 da frente vai dar o 24, que é a resposta final. Então, 24 raiz de 3 metros quadrados. E é assim que funciona, então, para o hexágono regular. E a gente terminou os exemplos.